Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando a segunda temporada do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro? Vamos entender como é que ele funciona? E vamos acabar, por favor, com o tabu ao falar de saúde mental? É isso. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro. E meu convidado de hoje, que eu estou tendo a honra de receber, já sou fã, estivemos juntos num programa, a gente vai falar sobre isso, é o Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo, escritor e podcaster. Mestre em psicologia pela PUC no Chile, terapeuta de casais, famílias e grupos, consultor em saúde mental e palestrante em empresas e escolas de todo o Brasil, colunista da revista Crescer, da editora Globo, e foi durante 4 anos e meio psicólogo do Encontro com Fátima Bernardes na Rede Globo. E está agora com podcaster na Cartas de um Terapeuta, eu amei esse título, que está na 4ª temporada. E é uma figura entre os podcasts mais escutados do Brasil, é lógico. Eu conheci ele na Fátima Bernardes e desde então sigo, já seguia antes. Gosto demais do trabalho dele, sou fã e ele está aqui. Obrigado, Ai, que obrigado. ótimo! Que honra te receber. Muito obrigado. Porque eu acompanho o seu trabalho. Eu acho que as redes sociais, tem muita gente que critica muitas coisas que tem nas redes sociais, mas para esse trabalho que é da saúde mental, emocional, as redes sociais são importantes. Sim. E você tem um trabalho muito legal que eu acompanho. Então eu falo assim, a gente tem que escolher bem aqueles 3 segundos que a gente está vendo, né? Porque é nesses 3 segundos que você está lá zapeando as páginas, você fala, olha, interessante, vou ler. E acontece isso comigo quando eu estou viajando pela sua página. Ah, muito obrigado. Que prazer. Obrigada. E olha, Alexandre, você vai trazer um tema aqui pra gente que a gente nunca falou no meu podcast e que eu acho extremamente importante depois dessa pandemia, né, que fez tantas, assim, as pessoas descobriram tantas coisas que não sabiam, até mesmo na convivência. Então, nós vamos falar aqui que eu acho, assim, fantástico que o Alexandre propôs esse tema, terapia de casal, crise conjugal, área de relacionamento afetivo. Meu Deus, como é difícil. E agora Bom, é você que vai dizer tudo. Obrigado, Luciana, Imagina. um prazer. A terapia de casal é uma atividade que eu faço há mais de 20 anos, quase 25 anos já. E é uma coisa que eu acho bárbaro, porque normalmente as pessoas entendem a terapia como um evento individual. Sim. Às vezes naquele formato mais psicanalítico, em que o paciente deita, o analista fica atrás, né? A terapia de casal é completamente diferente. É uma conversa ativa, em que o terapeuta não é aquele cara que só escuta, é uma conversa mesmo, em que o terapeuta interfere no diálogo, propõe coisas para o diálogo, para fomentar, porque nós entendemos que a terapia de casal acontece, na maior parte das vezes, por problemas de comunicação. Sempre. Né? Então, sempre acontece na presença dos dois, nunca com um deles. Então, isso já é uma coisa diferente, porque é uma terapia do relacionamento. Sim. Então, na hora que eu estou ali com os dois, a gente está conversando sobre o encontro entre aquelas duas pessoas, né? Que Focado neles, absolutamente, assim, né? E o relacionamento conjugal é como se fosse uma terceira entidade maior do que a soma daquelas duas pessoas. Então, eu costumo dizer, quando eu estou sentado assim fisicamente com o casal, que o meu paciente é o espaço que está entre eles, sabe? Porque a gente presta atenção, por exemplo, em fenômenos que têm a ver com o jeito que eles se relacionam no cotidiano, tipo, quem interrompe quem desqualifica quem, né? Eu faço uma pergunta e uma pessoa sempre começa a responder, ou a outra pessoa às vezes pede uma autorização assim com o olhar para poder falar,
né? Então a gente presta atenção sobre esses microfenômenos para ajudar o casal a construir uma relação mais harmônica. Então, a terapia de casal é essa aventura, né? E é muito diferente do que as pessoas imaginam, também porque quando a gente vai para uma terapia individual, a gente está lá sozinho, o terapeuta falando, minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, meu filho, né? Mas ninguém está ali na frente, né? A terapia de casal é o contrário. Você está fazendo uma crítica ao outro e ele está do seu lado. Sim, eu né? acho perfeito. Então, é uma forma, por exemplo, Porque não tem também... aquela história assim, a versão dele, a versão dela, vai estar Isso, ali, né, na sua sessão, né? isso. É uma forma da gente aproveitar que a gente está conversando sobre o conflito para a gente reaprender a falar Ai, adoro. e conversar de forma não violenta, né? Uhum. Porque quando eu estou com a mediação de um terapeuta, tem uma certa contenção, Eu né? imagino, Tem imagina os muita gente que casais. acha que a terapia de casal é uma coisa tipo aqueles programas sensacionalistas que tem barraco. Não tem nada disso, é uma conversa, Sim. né? E eu particularmente gosto que ela seja com muita delicadeza. Então, eu acho que foi muito importante, como se abordou na pandemia. Ninguém na pandemia ficou com o relacionamento conjugal da mesma forma, porque a gente foi obrigado a um nível de convivência, a um excesso de convivência Um que a gente não excesso. estava acostumado, Uau. né? A pandemia foi o excesso de convivência com quem estava do lado de dentro de casa e uma falta absoluta de convivência com quem estava do lado de fora, Nossa, que total. poderia ser nossos outros familiares, poderia ser amigos, poderia ser escola, física, né? Sim. Então a gente ficou ali confinado. Por isso que a gente teve tanta separação. Nossa, foi um caos isso, Foi, né? foi. Nossa, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Porque as pessoas não sabem mais conversar, né? É. Então a gente se isolou tanto e tem aquela coisa do, eu chamo de selfie familiar, né? Como você aprende dentro de casa, aí você acaba sendo um pouco, né, do que o pai ou a mãe é. Então o diálogo, às vezes, é o que você diz, pode ser um diálogo que não tenha mais calma, que não tenha aquele amor, né? Você tem que melhorar, Aham. tem que pensar, né, no que tá falando. E, sobretudo, como está falando, que é o nosso... Exato, Às vezes o problema não é o conteúdo, é a forma de falar, exatamente. né? Porque a gente é uma cultura violenta, a gente não pode esquecer disso. A cultura brasileira é uma cultura violenta, né? É uma cultura autoritária, é uma cultura Exato. machista, é uma cultura misógina. Então, a gente escutou, assistiu histórias violentas de casais. Pode ser que muitos de nós tenhamos tido experiências na família de origem com isso. Então, Sim. são marcas que a gente leva para a vida, né? Então, todos esses fatores podem autorizar uma ou as duas pessoas a terem uma conversa na hora do conflito, que é inevitável, o conflito na vida de um casal, Claro, mas na hora do conflito, as pessoas podem achar que a conversa pode ter qualquer tom. E o jeito que a gente conversa na hora do conflito muda é tudo. determinante para a continuidade dessa relação, né? Exatamente, né. E assim como eu, a gente pertence a uma geração, você, né, como eu e você, a gente é de uma geração que era muito rígida, né, a educação. Muito. Eu ainda que vim de uma família que morou em São Paulo muito tempo e depois foi para o interior. Aí vem toda aquela família do Era qual interior. cidade, Lu? É Jaú. Ah, Jaú. Meus pais ainda moram lá, eles Hum. voltaram para lá. Eles gostam muito. Então eu recebi uma educação muito rígida, assim, né. Então, às vezes, é até normal quando você entra numa relação de rigidez, porque você viveu isso, né. Claro. E eu falo de terapia de casal, porque eu tenho vários amigos que fazem, e que amaram e que foram essenciais para a vida deles. Sim. Recentemente tem uma grande amiga minha que precisou da terapia de casal, e ela falou: "Luciana, foi assim tão maravilhoso. Meu marido está muito melhor, enxerga coisas em mim que ele não enxergava, tem outro tipo de olhar, de paciência, de tolerância, de tudo". Porque você disse,
é uma cultura brasileira, né, machista, misógina, então é automático que eles vão, Sim, né, nessa e aí ela foi recentemente, ela estava contando essa história, então eu já acho terapia fantástico. E terapia de casal eu acho tão otimista, sabe, você ter isso, mesmo se você não está em crise, sim. sabe, eu acho importante você um dia visitar um terapeuta de casal para dar uma equilibrada no que um fala do outro, né. É, porque, tem esse muito bom você falar disso, porque, tem esse mito de que a terapia de casal é tipo o último recurso antes da separação. Sim, E a rigor, muitos casais chegam assim, ó, sim. ou a gente vem para terapia ou a gente vai para o advogado. Assim, tem muitos Nossa. casais que chegam nisso. Mas na verdade, quanto antes a gente puder conversar sobre o jeito que a gente conversa, Exatamente. isso é prevenção, isso é promoção de saúde conjugal. E é um baita aprendizado, né. Ah, é super, porque o jeito de conversar não depende só do jeito que eu converso, é o encaixe entre os dois. Então, a cada novo casal, mesmo que eu tenha várias relações, eu vou reaprender a conversar, porque eu vou estar com uma nova pessoa, numa nova fase da vida, né. Às Sim, vezes um casal, ao longo de uma mesma história, precisa transformar várias vezes esse estilo comunicacional, porque as pessoas vão tendo necessidades diferentes, né. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para não ficar muito abstrato. O que que tem acontecido muito no Brasil? O empoderamento feminino. é uma coisa desenfreada, até exagerado, né, tá Então, o acontecendo. que está rolando? Às vezes, nos casais heteroafetivos, eh, casais de longo tempo, que se davam muito bem, a mulher começou a prestar atenção em algumas questões que estavam ali meio escondidas, mas que revelavam microviolências naquela relação, ela começa a pontuar. Sim. Então, em uma fase anterior, esse casal, eh, se dava bem, não tinha grandes conflitos, mas agora ela tem Demais outra isso. voz, É, outras percepções graças a e ela Deus. começa a falar. Ela começa a falar. Então, não é só de um casal que está iniciando, Sim, sabe? Pode ser, por exemplo, que isso aconteça depois que os filhos saiam de casa e exatamente. aí o casal fica ali sozinho, um olha para o outro e fala assim: "Quem somos nós?". Que acontece, né, com Acontece. a maioria, assim, de casais já que estão com os filhos encaminhado, ficam desesperados, ficam num tédio até, Uhum. a maioria que eu É, vejo. porque passou muito tempo com uma função parental muito ativada e às vezes, a loucura da vida, a velocidade da vida, vai esvaziando o Sim, tempo para a conjugalidade, né. Então temos outras demandas aí hoje acontecendo na sociedade, casais gente começando casamentos na terceira idade, indo para terapia de casal, exatamente. entendeu. Então temos aí muitos fenômenos, os casais homoafetivos, os Sim, relacionamentos abertos que estão também impactando muito a vida conjugal, mas que têm arranjos criativíssimos, exatamente. né. Os recasamentos, eu fiz até uma palestra no Café Filosófico da TV Cultura recentemente sobre Ai, esse tema, adoro, adoro esse programa. sobre o recasamento, né. Recasamento é ótimo esse Que é uma nome. depois que os 2 se separam, cada um se refaz, então as crianças começam a conviver com 2 novas famílias, né. Nossa, isso é bem delicado, hein. E como é que se dá esse relacionamento dessas pessoas. Então, às vezes, recasar também, convivência com ex-mulher, ex-marido, tudo isso cabe dentro da terapia de casal. Exatamente, né, isso que é importante de abordar, porque a pessoa como o Brasil ainda a gente tem pouca informação, né, as pessoas não conhecem tão bem, até mesmo terapia em si, então quando fala de terapia de casal, é só de casal. Mas é isso que você falou, né, pode ser um casal homoafetivo, pode ser um recasamento, não precisa ser necessariamente aquele casalzinho, né. Isso, isso. Então isso é interessante também das pessoas entenderem, e eu acho que não tem que esperar uma crise não. Eu acho que quando começa a ter um conflito, assim, já de ideais, porque muda, né, a gente vai mudando Isso. no tempo, né, da vida. Então quem não passou por isso? Outro dia até eu estava falando com a minha mãe,
Eu falei, mãe, mas fala para ele, eu falo seu marido, fala pro seu marido ir lá lavar a louça para você. Ela tem mania de deixar tudo impecável antes de dormir. E ela estava com problema no dedo. Estendeu, eles fazem um monte de ginástica, hidro. Eu falei: "Ai, não, mas eu fui dormir tarde, Lu. Ai, porque eu não consigo deixar sem lavar aquela loucinha". "Mas mãe, tu tá sozinha aí na sua casa?". "Não". "Então pede pro seu marido". "Ai, Luciana, imagina que eu vou pedir isso? Ele não vai, ele não vai fazer". Eu falei: "Vai, fala com ele". Então a gente também ensina os nossos pais, né, a dar uma mudada, né. E é difícil mesmo você chegar para um pai que está acostumado, meu pai todo mimado pela mãe dona de casa, fofinha, né, chegar e falar: "Pai, agora vai lá você". E a gente fala, a gente dá umas raquetadas, assim, neles às vezes. "Não, pai, nada a ver, deixa ela ali descansando, não vai fazer nada. Vai você sozinho". "Não, mas eu tô acostumado com ela". "Mas vai você sozinho, ela não vai caminhar com você". Então é difícil, né, um casal que é a geração dos meus, ter esse ela é isso e eu sou aquilo, não tem. É tudo junto aquele ali. Então eu vejo minhas tias, meus tios. Então quando eu vou para o interior, é como se eu tivesse assim, vendo de fato como é o Brasil. Porque Rio e São Paulo não representa Ah, certamente o não. que é o Brasil. Então eu falo, isso é o Brasil. E a minha mãe, quando eu tive o toque lá, a gente teve uma médica que sugeriu para a família, ela preocupava bastante com a família, se preocupava, tal, de: "Vocês querem fazer terapia, tal, para entender, para poder dialogar? Às vezes você não quer falar direto para a Luciana, né, vocês". Minha mãe falou: "Eu quero". Minha mãe amou, amou. Que Aí bom. amou, mas ela ficou doida. Aí depois que terminou, ela estava fazendo aqui em São Paulo. Aí ela voltou, meu tratamento foi tudo ótimo, ela voltou. Eu falei: "Mãe, volta a fazer terapia". "Ah, seu pai não acha legal não". Eu falei: "Por quê?". "Ah, ele acha que já deu, já fiz". Eu falei: "Mãe, mas tu tem que ter um lugar para falar mal dos outros, sabe, para reclamar do marido, da filha". Ela amou e ela entendeu. Então terapia, a gente diz falar mal, mas não é isso, é um momento que você vai se ouvir, Isso. né, que a pessoa às vezes é dona de casa, né, o casal que os filhos já foram encaminhados, qual é o momento deles se ouvirem? Pois é. Numa terapia de É, casal. então, esse se ouvir que você está falando é tão importante, porque muitas vezes, nós descobrimos o que nós estamos pensando enquanto nós falamos. Olha que demais. E quando nós falamos para o outro, às vezes a gente tá falando e fala assim: "Mas que estranho, eu falei com mais impaciência do que eu imaginei que fosse falar esse tema. Por que será que eu fui tão impaciente?", né. Então, o diálogo ele é uma dimensão importante, né, dentro da terapia, por exemplo, na terapia de casal, porque através dele, quando a gente se observa, como se a gente fosse um drone, assim, que a gente olhasse de cima, sabe. Como é que a gente está conversando, Cara, eu acho né. O fantástico momento em que isso. eu fico mais inseguro para falar as coisas para você, o momento em que eu sinto uma coisa, mas eu não expresso o que eu sinto. Isso tudo o terapeuta pode ajudar o Sim. casal, sabe. Porque a gente pode falar assim: "Gente, teve alguma coisa aqui na conversa hoje que foi difícil para vocês colocarem? Ou que foi difícil escutar? Vamos cada um aqui me diga o que que foi difícil escutar do outro aqui hoje". A gente não conversa essas coisas, Não, de jeito nenhum. né, Isso fica tudo sendo omitido, sendo assim. omitido, sendo jogado por E debaixo do e tapete. quando vai conversar, nunca é um assunto, assim, voltado para eles, né, é da família, é filho, é neto, é da casa. Então eu falava eu adoraria ver meus pais fazendo terapia de casal, porque meu pai, assim, tem um jeito, minha mãe tem outro, e eles se ouvirem, ele dizer como pensa dela e ela como pensa dele, eu queria entender como que seria essa dinâmica. É quase teatral, né, a terapia de casal, porque você está aprendendo a dialogar, né, reaprendendo a dialogar com aquela pessoa que está há tantos anos na sua vida, né, Isso. e que tem coisinha que machuca. Minha mãe às vezes fala: "Ah, eu não gosto quando ele faz isso, mas ele me ajudou". Eu falei: "Mãe,
ele não tem que estar te ajudando. A casa é dele também. Faz parte, tanto ele quanto você, que é o que você falou, que algumas mulheres começaram a colocar, reparar, né, certos detalhes. Isso. Porque até então o marido vinha e falava: quer que eu te ajude? Eu falei: mãe, corta isso do seu vocabulário. Não fala mais com o meu pai assim, quer que eu te. Me ajuda. Fala assim: olha, vem fazer comigo aqui também. Falei: ele vai perceber diferente. Porque é isso que nós mulheres fazemos, né? Ah, ele me ajudou a arrumar a casa, me ajudou na cozinha. Na minha casa é proibido. Eu falei: proibi, hein, de falar isso. E quando vem alguma situação disso, eu falo: não, aqui ninguém ajuda ninguém. Ou estão vivendo a mesma coisa, a gente está vendo o mesmo filme? Ah, então tá, então é de todo mundo. Sim. Né? Mas é o empoderamento que chegou para as mulheres Sim, agora, que então é essa importante esse é, movimento. desculpa te interromper. Não, que é importante. Então essa experiência de colocar a voz aonde tinha só silêncio, essa é uma experiência que muda um casal, né. Maravilhoso. Então eu acho que, por exemplo, às vezes pode ser que existam pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, que estejam vivendo, por exemplo, relações abusivas, né. E, como é que eu sei que eu estou dentro de uma relação Como é que abusiva, sabe? né? Eu ia te perguntar isso. Eh, eu vivo basicamente um sentimento de humilhação, vergonha e medo, né. Fica com essas 3 palavras: humilhação, vergonha e medo. Eu tenho medo de falar, eu tenho medo da reação dessa outra pessoa. Nossa. Quando ele fala alguma coisa comigo, eu quero morrer, se eu imagino que alguém vai escutar, isso é humilhação, né. Eu me sinto com receio de estar em exposição, né, dessa pessoa me colocar exposta ou exposto para o mundo de um jeito que me degrada, né. Eu tenho vergonha do que essa pessoa faz comigo, do jeito que ele grita, né. Então, humilhação, vergonha e medo. Quando a gente vive uma relação dessa natureza, acontece uma coisa muito forte, que às vezes, não fica claro para as pessoas por que que essas relações continuam sobrevivendo. Primeiro, porque nós escutamos ao longo da vida que ruim com ele, pior sem ele, Nossa. que você tem que aguentar porque você vai Nossa. trocar 6 por meia dúzia, Gente, você está falando a cartilha do brasileiro. né. Então, as pessoas, sobretudo mulheres, foram socializadas aprendendo, inclusive assistindo relações abusivas, normalizando isso como se fosse a Total, vida, né. total. Então, eh, isso é um primeiro ponto. A outra coisa é que, as pessoas que constroem relações abusivas não são vilões, da Disney, são Sim. seres humanos. Então, às vezes, a mulher também tem contato com o lado mais frágil, mais amedrontado, mais, vulnerável dessa pessoa. E ela pensa assim: "Olha, só eu conheço esse lado dessa pessoa". E é verdade. E às vezes essa sensação de que aquele outro não é só aquela pessoa que faz aquela cena violenta, só essa sensação pode fazer essa mulher se confundir e falar assim: "Será que eu não posso Nossa. tentar mais um pouco? Será que ele não vai fazer esse outro lado, que é um melhor lado dele, ficar mais evidente, ganhar mais destaque dentro do relacionamento?" O mas veja, se é só a mulher que está pensando isso, se ele não está envolvido, comprometido com a própria transformação, essa relação continua sendo abusiva, Com porque certeza. ela está praticamente tendo que resolver o problema dele por ele. Tá sozinha. Ela está sozinha fazendo pelos 2 e ela é vítima de um comportamento abusivo, né. Então, a terapia de casal é um ambiente em que essa mulher pode levar esse tipo de queixa, né. Porque o terapeuta, ele é uma pessoa que não está ali, nesses casos, por exemplo, para
fingir que isso não está acontecendo. Então a gente pontua, né? A gente fala abertamente que isso é uma condição violenta, que isso não pode ser continuado, não pode ser perpetuado. A gente pontua riscos para aquela relação, para aquela mulher, né? Então é importante, Luciana, a gente cada vez mais falar dessas coisas, porque, como você falou, nesse Brasil mais profundo, essas coisas se perpetuam ainda com uma Muito, marca muito forte da cultura. sim, muito. E você sente que, no caso, a gente vê isso mais nos homens, que os homens estão melhorando, assim, que eles estão mais abertos, numa sessão de casal, por exemplo, que você faz há tantos anos, você percebe que os homens têm um esforço de querer mudar ou não? Porque Olha, isso é tão são difícil, vários né? Brasis, né? Como você É. falou. Então, eh, a gente tem que pensar que não é um homem que se desenvolve assim no vácuo. Ele está Uhum. dentro de uma cultura, de uma É, sociedade, de um grupo social que reforça, por exemplo, sim, um determinado tipo de masculinidade. exato. Então, em lugares do Brasil em que a masculinidade é mais tradicional, esse homem, em tendência, ele fica menos disponível para mudança comportamental. Ele acha Sim. que a vida é assim mesmo, que ele tem que agir assim mesmo, que isso é frescura, que ela tá doida, né? Tá Isso doido. chama gaslighting, né? Gaslight, É uma nossa. violência de gênero em que ele nomeia a loucura de uma mulher para Nossa, não esse é escutar nossa. o que ela está dizendo, né? Uhum. Como uma crítica a ele. Então, na nossa cultura, uma das formas mais eficazes de você desqualificar uma pessoa é chamá-la de louca, Nossa, muito. né? E a gente vem sendo chamada de louca há muito tempo, né, Há porque muito eles usam tempo. a TPM da gente como loucura. "Ah, ela Isso, tá de TPM. Ah, tá isso. louca, tá de TPM não é loucura", né, então isso tudo, esses jargões, né, deixa a gente muito vulnerável. Sim. E é o que você falou, eles deixam de ouvir e te joga lá: "Ah, você tá Então, louca". neste Brasil, digamos assim, em que a masculinidade tradicional ela é celebrada, esse Brasil, Exatamente. ele é mais difícil de você ter um homem fazendo terapia. Ah, sem dúvida. Agora, isso também está em movimento, né? É, eu Porque o que está percebo. acontecendo é que as mulheres estão com mais espaço para falar disso, Graças a Deus. né? Então, a gente, por exemplo, a gente está aqui num programa Sim, falando disso, isso não existia 20 anos de atrás, jeito nenhum. né? Então, esse tipo de transformação na cultura pressiona o casamento, Ah, porque aí o casamento ele está inserido numa cultura, num momento histórico, então agora é o momento da gente falar disso. É porque eu estou vendo na televisão, eu estou vendo na personagem da novela, eu estou vendo nesse livro que eu acabei de ler, eu estou conversando com as pessoas, os filhos estão trazendo outro aí são tipo de demais, postura né. de gênero, Isso é legal demais, né? né. Às vezes crianças Sim, estão trazendo da escola, de coisas que estão sendo debatidas na escola, novas posturas de gênero, e estão cutucando ali o pai e a mãe para conversar sobre isso. e não adianta ficar ali parado, estagnadão, tem que se atualizar, né. Uhum. Porque você não é engolido por essa É, criança, por esse adolescente, e fica ali fazendo cabeça dura, né. Ah, então cabeça dura, fica aí martelando nessa tecla, né, isso. que eu ouço vejo muito isso no interior. A resistência, principalmente dos homens, né, Uhum. porque as mulheres sempre foram colocadas nessa gavetinha do a dona de casa, né, a mulher que tá na TPM, tá doida, e sempre desmerecendo e descredibilizando a mulher quando ela quer fazer uma queixa. Isso, Então isso ainda é muito é presente, verdade. né, saindo daqui Rio-São Paulo. Eu acho muito importante essa voz agora, desse empoderamento feminino, mesmo que seja desenfreado, né, que você vê, assim, a mulher exausta, né, que tá fazendo tudo, trabalha, cuida do marido, da casa dela, tá linda, loira, maravilhosa. Eu falo: "Gente, eu não aguento". Eu vejo minhas amigas com filhos, eu falo: "Eu não sei como vocês conseguem". Eu já sem filho, com uma cachorrinha, eu já não tenho tempo para mim, né. Então eu falo: "Olha, gente, esse empoderamento tá levando a gente a pegar o lugar do homem, né, de certa forma". Mas
é importante ter esse momento para a gente falar, né? Para a mulher falar, falar, falar mesmo. É isso aí. Vai ajudar na tarefa doméstica, ajudar não, vai dividir a tarefa doméstica. E agora vem as crianças com esse questionamento de gênero do colégio, né? Isso. Que é um tema que você também colocou aqui pra gente, que eu achei maravilhoso, que é assédio nas escolas, ambientes de poder. É, Isso é, nossa, é um isso temão, dava né? um programa à parte. Por que que eu sugeri esse tema? Porque na nossa geração, quando nós fomos crianças, a gente vivia assédio moral na escola quando a gente era, por exemplo, humilhado por professores, por professoras, né? Quando a gente era ridicularizado porque tirou Sim. uma nota baixa, né? Gente, Esse tipo verdade. de, esse tipo de conduta, isso está sendo questionado agora em todas as estruturas de poder. Então, no Graças a trabalho, Deus. aquele chefe eh, que humilha, que bate na Nossa, mesa, que grita, não cabe mais, não né? cabe mais esse tipo de postura, nem na empresa, nem na escola, né? Então, assim, essas duas, entre os líderes religiosos também, né? Se a gente for pensar, independentemente da religiosidade Sim. das pessoas, a gente também foi educado levando sermão de líder religioso, Nossa, muito, né? muito. Às vezes o líder religioso fazendo uma aliança com o pai e com a mãe que deixava a criança ou adolescente exposto, se sentindo humilhado, né? Sem lugar para falar de si. Então, tudo isso é assédio moral. São estruturas de poder que são exercidas de forma violenta. E a gente nem percebe, né? A É, gente nem percebeu, né? é, Vivemos isso e tá tudo a gente certo. sentiu. A gente Sentiu. Meu pai é da época sentiu, da sofreu. palmatória. Então, Olha a que gente loucura. sentiu, a gente sofreu, Sim. mas tudo que não tem nome não se encaminha. Olha aí. Então a gente precisa colocar nome na coisa e a gente fala assim: ah, era isso, Era isso. era isso que a gente vivia. Então esse processo de nomear os fenômenos traz, a partir do nome a gente começa a debater. Mas Fantástico. você viveu isso? Eu vivi desse jeito. E você? Você viveu daquela forma? O que que você acha? Como é que você acha que pode ser agora? Então, eu tenho trabalhado muito em empresas e escolas sobre essa temática Sim. como uma forma da gente transformar a maneira da gente exercer cargos de liderança nas empresas e postos de poder nas escolas. Ser coordenadora de escola, diretora, né, professor, essas coisas. É, porque a gente, assim, eu sofri também isso, mas hoje a gente vai buscando lá na nossa história, né? Mas a gente achava normal, porque ouvindo os nossos pais, que tomava lá, que era da palmatória, você fala, ui, então eu tô, tá tranquilo, né? Isso, vou ter que aguentar calado. Então, toda Exatamente. vez que a gente tiver que aguentar calado, a gente provavelmente está numa situação de violência, Olha que interessante, que não é natural, né? que não é E que natural. foi normalizando até Isso. mesmo a gente. Por isso que eu acho tão importante todos os temas trazidos assim por psicólogos, profissionais como você, porque faz pensar, fica com aquela pulguinha, né? E quanto mais a gente fala sobre isso, é maravilhoso. O seu podcast é sobre psicologia, saúde mental? É, É? é. É um podcast em que eu recebo cartas das pessoas contando, né, chama Cartas de um Terapeuta. Então eu recebo cartas das pessoas contando como é que elas têm vivido os dramas das vidas História, delas, cartas reais. reais. Eu só mudo o nome da pessoa para Sim. não identificá-la, Aham. né? Mas eu leio a carta exatamente como ela veio. Às vezes eu mudo um pouco os dados para dificultar a identificação dessa Sim. pessoa, né. Mas então, por exemplo, eu recebi uma carta na temporada passada de uma mulher falando assim: "Olha, eu tenho uma vida tão, exaustiva como mãe, que eu outro dia tive um pensamento que eu quero escutar o que você pensa sobre isso. Eu não quero mais ser mãe. Nossa, que difícil.
eu não quero mais ser mãe, isso tá muito doloroso para mim. O que eu tô tendo que viver nessa condição não tem a ver com o amor dos meus filhos e o amor pelos meus filhos, mas tem a ver com o ofício desse cargo. Que é pesado. Né? É 24/7, Nossa. é um emprego 24/7, não remunerado. Exatamente. Né? Então, ela vem falar dessa exaustão materna, né? Então, aí eu comento sobre isso, falo, os episódios têm, em média, meia hora, com a gente conversando. Então, eu procuro escolher as cartas com temas diferentes para a pessoa que segue poder ir acompanhando esses fluxos, né? E uma coisa legal que eu descobri depois que as pessoas começaram a me dizer. Às vezes a gente começa a escutar e tá falando de uma história, e tá falando de um tema, não tem nada a ver com a minha vida, mas no meio eu descubro que tem alguma coisa que você disse ali que cabia para mim. Com certeza, entendeu? Alguém vai se identificar. É. Em algum momento você se identifica. Isso. Porque são histórias reais, né, de pessoas que estão vivendo ali, coisa que a gente também pode estar vivendo. Isso. Nossa, eu achei essa dinâmica fantástica. E te falei, né, que lembrou Central do Brasil. Isso. Que era tão maravilhoso ver aquelas pessoas sentadinha falando, querida Maria. Isso. Né? E quando a gente, é o que você disse, quando a gente dá voz ao pensamento, nossa, a gente faz um percurso tão diferente. É verdade. E quando fica aqui no pensamento, ele cresce, ele vira um monstrão, né? Isso é o beabá da terapia, né? Que eu falo, nossa, gente, tudo que eu levei para terapia, na época que eu comecei a fazer, nossa, eu imaginava um monstrão, assim, sabe? E aí ele se desfaz ali mesmo. Isso. Eu acho a terapia fantástica. Eu adoraria que isso fosse quase que obrigatório. É que não é fácil, né? Você desprender lá do seu horário e a pessoa tem que ter uma remuneração. Mas agora, depois da pandemia, tem várias formas de terapia também, né? Terapia por R$ 100, dos aplicativos, né? Então, isso também facilita a pessoa que não tem, no momento, um pouco de condição de fechar um mêsão, 2 meses, porque eu acho tão importante, eu queria, assim, eu fico vendendo isso na minha família. Vai fazer terapia, mas para quê? Meu, vai se ouvir, vai se ouvir. É demais, é um baita crescimento. Porque eu vejo, se a gente está aqui, é para a gente crescer. Sim. Né? Então, qualquer coisa que traz, assim, do seu autoconhecimento, eu acho muito válido. Eu acho muito válido. E, Alexandre, e seus livros? Bom, eu estou no 4º livro. Os 3 que foram publicados foram da pandemia para cá. Já está no 4º? Já estou no 4º, O 4º livro vai sair agora em julho. Ah, que Ele demais. se chama Toda Ansiedade Merece um Abraço. Ai, que lindo. Então é sobre esse fenômeno, né? Em que a gente olha para o mundo e está todo mundo ansioso. É o fenômeno do século. Né? Todo mundo hiperansiosos. E assim, geral. com problema para dormir, né? Tomando remédio para dormir. Então, presente, assim, tipo, problema para dormir, porque a cabeça fica... exatamente. Né? E uma ansiedade que você não consegue entender de onde vem. Isso, então o livro é sobre esse fenômeno. Que lindo. Não, e esse título, porque eu acho que hoje as pessoas precisam de abraço. Ai, que bom que você gostou do título. Maravilhoso, um abraço, não precisa falar mais nada. Né? Outro dia o meu sócio chegou aqui e falou, vem cá, me dá um abraço, só um abraço. Né? Para o nosso diretor que estava ansioso. Aí eu falei, cara, pronto, mudou, virou palhaçada, virou brincadeira, virou sorriso no rosto. Isso aí. E você já muda, esse título é maravilhoso. Ai, que bom. E os outros 3? Os outros 3 são sobre... o primeiro chama-se Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, que é um livro sobre as emoções humanas. Tá. O segundo livro é sobre exaustão, né, que a gente falou um pouco disso aqui. E o terceiro livro é sobre luto. Luto é um livro mesmo? Um livro escrito em coautoria com um amigo, Cláudio Tebas, que é um palhaço. E ele perdeu a mãe na pandemia e a gente começou a trocar mensagens
sobre o luto dele, porque a gente não podia se abraçar, porque, né, a gente estava confinado. A mãe dele morreu justamente naquela época que estava morrendo 3.000, 4.000 pessoas por dia no Brasil, né? Então, a gente depois viu que a gente estava escrevendo um livro. Nossa, que E a gente juntou maravilhoso. essas nossas comunicações, sabe, sobre o luto, sobre o que ele estava sentindo. Eu contava, né, escrevia coisas para ele. Eu também estava vivendo um luto de algumas pessoas que tinham morrido na pandemia. Na verdade, todos nós Exatamente. tivemos enlutados durante a pandemia, de alguma Exatamente maneira, isso que você né? falou. Então, esse terceiro foi sobre luto, e aí esse quarto agora é o Toda Ansiedade Merece um Abraço. Caramba, que demais esse título. Eu já vejo assim um ursão assim na frente, Ah, que sabe? bom! Porque a gente se deparou com isso mesmo. Todo mundo, crianças, eu tô falando geral mesmo, meus pais, minha mãe com uma super ansiedade. Eu falava: "Calma, mãe, é ansiedade de pandemia, tá todo mundo assim", Uhum, né. E aí o que que você faz? Respira, para, pensa, você tá sozinho, né. uhum. Na pandemia trouxe muitos problemas, assim, até a gente às vezes fica com esse assunto aqui dentro, aí eu falo assim: "Melhoramos ou não depois da pandemia? O ser humano melhorou ou não, na sua opinião?" Bom, eu acho que em alguns aspectos a gente melhorou, no sentido da gente estar mais consciente, né. Então, por exemplo, teve muita gente que, percebeu um destempero que não percebia, né. Muita gente começou a perceber: "Nossa, como eu grito". A sombra. A sombra, né. Então, durante a pandemia, as Sim, paredes da casa viraram espelhos, assim, a gente se viu com mais nitidez. Então, nesse sentido, eu acho que a gente melhorou. A sim. gente ganhou mais consciência sobre quem a gente é. Mas eu acho que a gente saiu pior dessa nossa saúde mental na pandemia, certamente, porque para salvaguardarmos a saúde física, que era o objetivo daquele isolamento, a gente precisou se isolar para não pegar o vírus, que era um vírus mortal. Ok, então salvamos o nosso corpo físico, mas o preço desse salvamento foi a piora da saúde mental, Muito, né? muito. Então agora é que a gente está cuidando do efeito desse período da pandemia. E eu acho fantástico, assim, as pessoas poderem agora olhar para a saúde mental, né. Sim, A gente vinha, né, eu falo do tabu quando eu começo o programa, porque eu passei por todos esses tabus, né. Era muito difícil chegar e falar, e até mesmo um assunto que nem eu sabia direito, né, que sobre o claro, toque. Então eu acho que na pandemia o tabu ele se desfez um pouco, né, muito, porque muito. agora todo mundo tem ansiedade, todo mundo mesmo, todo mundo que eu converso fala: "Ah, eu tenho muita ansiedade, eu estou em casa, estou com ansiedade". Então isso já facilita um diálogo, né. Isso. Então as pessoas já começam a abrir o lado da saúde emocional, mental, porque eu falo: "Gente, a gente tem que olhar para nossa mente, porque se eu não estou com a cabeça boa, eu não vou bem na vida", Sim, sabe. claro. Então eu acho que é o órgão mais importante, assim, pra gente olhar mesmo. Tudo bem que a gente está num momento no Brasil que está se olhando muito para o corpo, independente da pandemia, de tratamentos e fitness e muito para o corpo. Aí veio a pandemia, deu uma raquetada na gente, né, aonde a gente precisa ter esse equilíbrio. Vamos fazer uma meditação, porque eu gosto das terapias integrativas também, né, eu acho muito legal, porque também é o momento da pessoa se olhar, Sim, claro. né. Todo tipo de cuidado que você faça para você se sentir mais numa percepção de bem viver, vale a pena. É o bem-estar, né. Uhum. Isso que a gente está buscando muito. E Isso, eu falo que dentro da terapia você adquire uma sabedoria, né, então eu falo assim: "Não, é um pouco faculdade". Quando eu vou lá na terapia é um pouco faculdade. Porque, às vezes, né, os terapeutas também trazem histórias, histórias mesmo da mitologia, histórias da isso, vida, e isso. compartilha, então você vai adquirindo sabedoria e vai se conhecendo e sendo uma pessoa melhor, né. Isso foi a primeira frase que eu falei para minha família quando eu comecei a fazer terapia, de ser uma pessoa melhor.
E aí, nesse período, meu pai ia me buscar na terapia. E um dia eu saí chorando. Mas tu falou que ia conseguir ser uma pessoa melhor? Tá chorando por quê, né? Eu falei, ai, pai, porque a gente toca em assuntos que E quem disse que chorar mexe. não faz da gente uma pessoa Pois é, melhor? chorar é tão bonito, né? Eu digo assim, bonito porque é o momento que a gente solta, né? Que a gente relaxa e que a gente fala da nossa fragilidade, que é tão bonita, não é? Isso. Como é bom. E já que a gente está caminhando aqui para o final do programa, eu queria que você terminasse escolhendo um tema para a gente falar, para finalizar mesmo. Olha, já que a gente falou tanto de terapia, começamos falando de terapia de casal, mas podemos pensar assim, para desconstruir uma ideia das pessoas de que a gente só busca uma ajuda terapêutica na emergência, né? Ou na urgência, quando tem uma coisa muito grave acontecendo. Sempre. Isso também é bom, Sim. mas a saúde mental, gente, ela é construída no cotidiano. Então, a terapia serve para melhorar o seu cotidiano. Você analisa as suas relações com todas as pessoas da sua vida e tem uma boa terapia, potencializa o seu bem-estar em todos os espaços que você participa, né? Então, o mote para uma terapia, a coisa que te leva é uma pergunta sobre você, uma pergunta que te inquieta, uma pergunta que te angustia, que te faz pensar, que te faz sonhar, que te faz ter pesadelo, né? Por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa que sou um adolescente e tenho medo de não passar no vestibular. Essa é uma pergunta sobre mim, Sim. né? Ou eu sou uma pessoa idosa que recebi um diagnóstico de uma doença, fiquei diabético, por exemplo. Eu preciso elaborar como é que vai ser a minha vida depois dessa doença, Sim. né? Como é que eu fico? Eu vou ficar mais irritado porque eu não vou poder comer doce? Eu vou ficar mais entristecido? A minha vida vai perder o sentido? O que eu vou fazer com essa mudança na minha vida? Então, na hora em que a gente tem perguntas sobre a existência, a terapia pode acontecer. Então, a gente não precisa passar por uma situação gravíssima para procurar Sim. terapia. Ela pode ser para ampliar a perspectiva de vida, para fazer você pensar melhor sobre coisas que você nem imaginava que poderiam ser melhor refletidas na sua vida, Sim. para rever sua forma de se relacionar com os outros. Tem pessoas que têm problemas de relacionamento no geral e sabem disso, né? Eu sei que eu sou uma pessoa ou muito insegura, ou muito irritadiça. Eu sei que eu rompo relacionamentos com muita facilidade. Eu brigo mais do que eu gostaria, me arrependo, depois não sei como voltar. Então, Sim. são aspectos da vida que, se te causa uma angústia, se você faz uma pergunta sobre você que fica martelando na sua cabeça, isso pode ser um bom motivo para você É começar o uma remédio terapia. para terapia. É o remédio para você ir lá tratar, porque eu vejo muita gente fugindo, né, dessas perguntas e a vida vai piorando, né, porque você vai se calando, vai somatizar, vai resvalar em alguma coisa aí. Então tem muita gente que foge, mas esse é o remédio para essas perguntas, né, uma terapia. E hoje tem tantas formas de você fazer terapia. Ai, maravilhoso. Obrigada, viu, Muito Alexandre? obrigado. Obrigado a vocês que Olha, foi ficaram aqui com a demais. gente. Muito Foi um obrigado, prazer ter te Luciana, pelo conhecido convite. lá, que a gente fez junto com a Fátima Bernardes, aí eu venho te acompanhando. Muito feliz com o seu podcast lindo, único, né? Você trouxe quase um trabalho de roteirista. Ah, Porque é um trabalho de roteirista que você faz, né? De teatro, né? Porque você interpreta lá as histórias dá uma visão para as pessoas. Então, nós estamos aqui no podcast para somar sempre, né, falar dos colegas que estão, como eu sou sua fã, te acompanho, eu quero que seu podcast, assim, faça muito sucesso. muito E muito obrigado. obrigada por Muito você ter obrigado. Uma aceito o alegria, uma convite. alegria. Obrigada Obrigado. mesmo. Então é isso, gente. Até o próximo episódio.
Beijos.